Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma live de todas as sextas-feiras, o nosso encontro marcado aqui para estudarmos mais sobre psicologia, para aprimorarmos mais as nossas habilidades terapêuticas, para termos mais confiança, mais segurança. Aqui é o canal onde você enriquece a sua prática clínica e tem muito conteúdo aqui de valor, muito conteúdo que faz a diferença na hora de você conduzir as suas sessões. Então, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta cognitivo comportamental, eu peço para você que se inscreva nesse canal. E quando você se inscrever nesse canal, ative também o sininho para que você não perca a nenhuma notificação dos nossos conteúdos, porque todas as sextas-feiras eu trago lives aqui com vários assuntos que desrespeitam a terapia cognitivo-comportamental, a prática clínica, a intervenções de quadros psicopatológicos, também ensino técnicas da terapia cognitivo-comportamental e como aplicarem essas técnicas no setting terapêutico. Então, tem muito conteúdo e todas as sextas-feiras eu estou dando essas aulas ao vivo. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder toda a novidade que eu estou trazendo aqui, todos os conteúdos que eu estou disponibilizando ao vivo todas as sextas-feiras. E se você conhece um amigo que é psicólogo, que é terapeuta e que precise enriquecer com esses conteúdos, indique o canal, indique para um colega seu. Inclusive, pessoal, nós precisamos unir a nossa classe de psicologia, nós precisamos enxergar os nossos amigos psicólogos como parceiros. Nós temos que acabar com essa visão de competitividade. Não podemos enxergar o nosso colega como um vilão. Isso atrapalha muito a nossa profissão. Porque se a gente não se unir, isso fica ruim para a nossa classe, porque quantas pessoas que passaram por processos de psicoterapia com profissionais mal treinados? Quantas pessoas tiveram experiências muito aversivas com psicólogos em processos psicoterápicos? E sabe por que isso acontece? Porque poucos conteúdos de relevância, de qualidade, baseado numa psicologia científica, é chegado a esses profissionais. E a gente precisa que esses profissionais melhorem a qualidade dos seus serviços para que gerem resultados para a sua clientela, para os seus pacientes, e assim as pessoas começarem a experimentar os efeitos da psicoterapia, começarem a afirmarem, a começarem a dizerem que psicólogo, que consulta psicológica é bom, que psicologia gera efeito, gera mudança. E quando as pessoas começam a enxergar o psicólogo como um profissional que gera resultados, isso traz uma notoriedade para toda a classe. Então, quando a gente tem um profissional mal treinado, e aí as pessoas vão passando por essas experiências com diversos profissionais, e isso vai enfraquecendo a classe, porque as pessoas vão vendo a psicologia como algo que não dá resultado, como algo que não dá efeito. Ah, se eu vou para psicólogo para bater um papo, eu bato papo com a mamãe, bato papo com o papai, bato papo com o meu colega. Então, pessoal, vamos aí indicar o canal aqui para os nossos amigos psicólogos. Muitos psicólogos precisam refinar e treinar suas habilidades terapêuticas e vamos ajudar esses profissionais que estão mal treinados. Vamos ajudar esses profissionais que estão com déficits aí em repertórios para atuar na área clínica, ajudarem eles a crescer e se desenvolverem. Então, pessoal, indique esse canal aqui para que essa comunidade aqui, eu tenho uma missão, juntar o maior número de psicólogos para oferecer uma prática clínica de qualidade, uma prática clínica que gere resultados, tá? Então, pessoal, vamos unir aqui, eu dependo aqui junto com vocês, eu sozinha nesse barco, vou ficar aqui remando e não vou sair do lugar. Então, eu preciso que vocês também, se puderem ser solidários comigo,
no sentido de divulgar esse canal. Eu agradeço porque nós estamos disseminando o bom conteúdo. E além disso, pessoal, gostaria de lembrar a vocês que agora, nesse mês de dezembro, nós acabamos de entrar no mês de dezembro, vai começar a Semana dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso. Gente, esse evento está incrível, sensacional, conteúdos de muita qualidade. E além do mais, eu fechei uma parceria com o Leandro. O Leandro é especialista em marketing, já trabalhou com marketing para grandes empresas. Então, ele, além de você, nesse evento, aprender vou ensinar os 5 pilares para que o psicólogo tenha sucesso na carreira clínica, além de você aprender conteúdos que vão trazer fundamentos sólidos para a sua prática clínica, você também vai aprender a como se posicionar de uma forma ética e de uma forma que você consiga divulgar o seu trabalho e captar mais clientes também. Então, o Leandro, que é especialista em marketing, ele vai ensinar vocês como ter um posicionamento aí nas redes, como você pode aí captar melhor os clientes. A gente fechou essa parceria, então ele vai trazer muitos conteúdos também nas aulas ao vivo aí para vocês, bem interessante. Então, pessoal, se inscrevam. Onde está o link da inscrição, Henriette? Então, o link da inscrição está disponível aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo no YouTube. E se você for no meu Instagram, @psicóloga_Henriette, você vai lá no link da minha bio, você vai ver o link de inscrição, você vai na minha bio e vai lá no link de inscrição, aperta lá que você vai ser direcionado para o site e aí você faz a inscrição. E além do mais, eu estou disponibilizando, gente, bônus maravilhosos para esse evento. Gente, tem um e-book lá que é um ouro. Eu fiz esse e-book para os meus alunos do primeiro curso que eu criei de ferramentas clínicas. Esse curso foi um sucesso. Eu criei esse curso para poucas pessoas, meu intuito era para dar para poucos profissionais. Eu acabei que eu montei umas 5 turmas desse curso, porque tantos profissionais gostaram tanto e foram me pedindo, eu abri mais turmas. E aí eu montei um e-book, e eu dei esse e-book para os meus alunos do primeiro curso que eu criei, que foi o curso de ferramentas clínicas. Hoje eu tenho o programa PMC, mas eu peguei esse e-book e estou dando de presente para você que se inscrever na jornada, nessa semana dos segredos dos psicólogos de sucesso. Mas para você ganhar esse e-book, você precisa se inscrever na Semana dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso e participar do programa de indicação. Como funciona esse programa de indicação? Muitos profissionais, quando participam de um workshop, de uma semana, é muito comum indicar a semana, um workshop, uma jornada que está acontecendo na internet para um amigo. Olha só, e colocar no grupo do WhatsApp. O que eu fiz? Eu decidi premiar você que indicar a Semana dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso. Então, se você se inscrever na Semana do Psicólogo de Sucesso, você vai lá, vai se inscrever e depois você vai lá e vai receber um link de divulgação. Esse é o seu link e através do seu link você pode ganhar uma série de bônus se você divulgar. E aí, se você indica para 2 amigos, você vai ganhar um e-book maravilhoso com muitas técnicas e ferramentas para você já aplicar no seu consultório. E era um e-book que era dos meus alunos. Esse e-book tem um valor de R$69, mas está disponível gratuitamente. Vocês vão ganhar uma aula do meu curso lá, do meu curso do programa PMC,
de autoconhecimento. Não é uma aula de 20 minutos, 30 minutos, não. É 1 hora eu ensinando ferramentas de autoconhecimento, intervenções de autoconhecimento, vários exercícios práticos para você trabalhar na terapia. Então, se você indicar para 5 pessoas o programa o Segredo dos Psicólogos de Sucesso, você vai ganhar aí essa aula para você assistir. E se você indicar para 9 pessoas, você vai ganhar uma mentoria comigo em grupo, para tirar suas dúvidas, e uma mentoria também com o Leandro, que é especialista em marketing, que estamos aí com essa parceria, que agora ele é meu parceiro de trabalho, e uma parceria muito boa, porque eu vejo que muitos psicólogos precisam encarar a psicologia clínica como profissão. Então, pessoal, não deixe de se inscrever para o Segredo dos Psicólogos de Sucesso. Está sendo, assim, incrível esse evento. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Vou tentar aqui compartilhar com vocês. Olha só a nossa página aqui dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso. Esse aqui é o link. Você vai abrir ele, vem aqui, se inscreve, coloca aqui o seu nome, vou colocar aqui o nome, já coloca aqui o seu e-mail, o seu telefone, e vem aqui, quero me inscrever. E olha só, maravilha, Você se inscreve e você vai ser lá direcionado para a página. Eu não sei porque não direcionou. Deixa eu tentar aqui, gente. Não é possível. Eu acho que porque eu mesmo já me inscrevi. Vamos ver se agora vai. Eita. Vamos ver. Agora sim. Aí você se inscreve, você cai nessa página. E olha só. Importante. Você tem um link aqui de compartilhamento. O que é esse link aqui? Esse aqui é o seu link para você compartilhar a Semana dos Psicólogos de Sucesso e ganhar aí, que eu disse para você, o seu e-book, ou quem sabe ganhar também uma aula, ou quem sabe ganhar mentoria. Você pode ganhar todos esses bônus. E aí basta indicar. Então, eu decidi premiar aquelas pessoas que indicarem. É muito comum, eu sempre vejo que os psicólogos indicam no Zap, indicam para um amigo. Aí eu falei assim, por que não premiar essas pessoas que indicam? Então, tá aí um presente para você. Então, pessoal, não deixe de se inscrever. Olha quanta coisa bacana vai ter. Vou dar uma passadinha aqui, explicando aqui para vocês. Olha quanta coisa, Vão ser 4 aulas, Então, aqui as aulas descritas, o que você vai aprender certinho. E, Leandro aqui, parceiro. Então, pessoal, não deixe de se inscrever. Bom, já fiz aqui, já falei, mas vamos agora, né, pessoal, para o conteúdo. Vamos aqui para o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu sei que você deve estar curioso para saber o conteúdo, ou seja, curioso para estudar o conteúdo. Então, na verdade, gente, o conteúdo da aula de hoje, eu vou trazer aqui o passo a passo para vocês aqui conduzir uma sessão terapêutica. Na verdade, eu trouxe o passo a passo de um roteiro para você conduzir cada sessão terapêutica. E, na verdade, eu dividi esse passo a passo em 10 passos, tá? Trouxe aqui para vocês hoje 10 passos de como você conduzir uma sessão psicoterápica. Lembrando, pessoal, que eu estou refazendo essa live, porque essa live, ela foi dada numa sexta-feira aí que já tem, acho que já passou, foi bem no meio do mês de novembro, eu dei essa live. Por que eu estou regravando? Porque essa live, nesse dia que eu gravei essa live, eu tive um problema na minha internet. O que aconteceu? Ela não gravou. Parece que ela só gravou 30 minutos. E eu fiquei aqui falando mais de 1 hora quando eu fui ver. Nossa, só gravou 30 minutos e o pessoal mandando recado. Henriette, o que aconteceu com a live? Henriette, você parou no meio da live. Henriette, cadê o conteúdo? Eu falei assim, gente, eu vou regravar a live.
prometo para vocês que eu vou regravar. Então, hoje eu estou regravando essa live porque eu acredito que essa live é um conteúdo muito precioso. Eu preparei essa live para vocês. Vocês sabem que para todas essas lives que eu trago aqui às sextas-feiras, eu preparo, eu faço um estudo. Eu tenho aqui, gente, um caderno que eu vou anotando tudo. Eu tenho uma prática de estudos, ó. Eu tenho uma prática aqui de estudos, eu gosto de mostrar para vocês. Eu tenho uma prática aqui de estudos, eu faço aqui como é que se diz, os meus esquemas para entender. Eu tenho uma prática de estudos, uma rotina. Estudar psicologia virou uma rotina, virou uma rotina. Então, é uma prática que faz parte da minha rotina. Então, assim, todas as anotações que eu tenho, dos estudos que eu faço, dos cursos que eu participo, dos eventos de psicologia, tenho aqui anotado. E aí, o que eu faço? Quando eu elaboro uma live, eu vou nesses meus materiais de anotação. Eu vou lá, refaço, às vezes vou lá, olho de novo no livro. Então, eu monto um roteiro, um plano de aula para isso aqui. Além de psicóloga, eu sou professora. Então, eu sei muito bem o que é planejar uma aula. Então, eu monto um plano de aula para essas aulas que eu ofereço aqui para vocês, né? Nada desorganizado, não. Eu acordo sexta-feira, vou lá, ligo a câmera e começo a falar. Nossa, se eu fizer isso, não sai nem live. Então, sempre eu faço os meus roteiros. E essa live, eu fiz um roteiro bacana, um estudo legal, e assim, não conseguiu gravar por conta da incompatibilidade do meu sinal da internet, que estava muito intermitente no dia, e não consegui ofertar e oferecer o melhor para vocês. Então, o que aconteceu? Aquela live não foi para o ar, só ficou 30 minutos, não foi nem a metade do conteúdo, eu tive que excluí-la, e hoje eu estarei aqui gravando para vocês, trazendo um roteiro de um passo a passo para vocês guiarem cada sessão. Ou seja, eu trouxe aqui 10 passos para vocês guiarem uma boa sessão terapêutica. Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo, tá? Então, hoje eu vou nessa aula aqui falar para vocês um passo a passo, que eu dividi em 10 passos para você guiar cada sessão terapêutica. Então, quais são esses passos para nós guiarmos uma boa sessão terapêutica na terapia cognitivo-comportamental? Então, vamos lá, pessoal. Antes de eu entrar aqui nos passos das sessões terapêuticas, quando nós iniciamos uma primeira sessão, quando nós iniciamos as sessões, quando nós iniciamos cada sessão com o paciente na terapia cognitivo-comportamental, é de praxe nós fazermos uma atualização da semana. É muito comum, que a gente chama de atualização da semana. E essa atualização da semana que nós fazemos com o cliente na terapia, após ele voltar do outro encontro, essa atualização da semana que nós devemos fazer, é importante aqui a gente entender o que é essa atualização da semana. Porque tem muito profissional fazendo a atualização da semana de forma errada. E às vezes faz de forma errada porque não tem essa informação, ou isso ficou muito confuso. A terapia cognitivo-comportamental, pessoal, ela é baseada em metas e objetivos. Eu, na terapia cognitivo-comportamental, eu não vou trabalhar diversos problemas que o paciente chega dizendo no site terapêutico. Eu vou hierarquizar, colocar em uma lista de grau de importância que cada um daqueles problemas tem e vou começar pelo problema que mais está impactando a vida atual do cliente. É assim que a terapia cognitivo-comportamental funciona. Gente, é impossível a gente dar conta de 20 queixas e trabalhar 20 queixas de uma vez só. E isso é até improdutivo. E você tentar fazer isso, porque isso é humanamente possível, você ainda pode denegrir seu trabalho. Por que eu digo denegrir? Porque o paciente ele não vai experimentar resultados porque você está tentando trabalhar 10, 5 queixas de uma vez só.
E quando você hierarquiza isso com o cliente e pede assim, ó, vamos trabalhar uma queixa, uma queixa que mais esteja impactando, e depois que a gente conseguir superar isso, a gente passa para outra. Quando a gente consegue trabalhar um a um, ou seja, criar um objetivo terapêutico a partir de uma queixa que ele traz, o paciente consegue visualizar os resultados. Se o cliente ele chega na terapia com problema no relacionamento com a esposa, aí ele também traz para você uma fobia de direção. E além da fobia de direção, ele traz também para você o problema dele comer impulsivamente, que ele come, e ele também quer tratar isso. Além disso, ele tem um outro problema também, que ele não está conseguindo se organizar nas tarefas do dia a dia, ele está sem rotina, inclusive ele está tendo prejuízos no trabalho por conta disso. Ele tem uma profissão e ele não consegue se aperfeiçoar na profissão, e aí ele está com as suas habilidades técnicas profissionais subdesenvolvidas, e aí não consegue evoluir na sua carreira, ganha poucos salários e se sente inseguro. Olha quantos problemas nós temos aqui nesse paciente. Gente, profissionalmente falando, é impossível a gente dar conta de tudo isso. E aí, no processo psicoterápico, nós precisamos decidir com o paciente e explicar para ele, olha, a terapia cognitivo-comportamental, ela é trabalhada por metas. Nós precisamos falar isso, que a terapia cognitivo-comportamental, ela é guiada por metas. Voltando aqui, porque eu dei uma travadinha, mas eu consegui estabilizar novamente, mas a gente vai conseguindo aqui novamente. Mas como eu estava falando ali com vocês, é impossível a gente conseguir trabalhar uma série de queixas que os pacientes estão trazendo até o processo terapêutico. Então, se esse paciente traz diversas queixas, ele tem problema com a esposa, problema com fobia de direção, além disso, tem problema no comer, come compulsivamente. Além do comer compulsivamente, ele ainda tem problemas de organizar suas rotinas, problemas de alcançar metas e objetivos, e ainda se sente incompetente em relação ao seu trabalho, porque ele se vê estacionado. E aí, como a gente vai trabalhar tudo isso? Não tem como trabalhar tudo isso. A gente precisa hierarquizar. Nós precisamos ali criar metas e objetivos e escolher uma dessas queixas que o paciente está trazendo para nós começarmos e iniciarmos um processo terapêutico. Então, o cliente deve escolher quais desses problemas ele quer iniciar a trabalhar primeiro no processo psicoterápico. E assim fica melhor. Porque se ele disser assim, olha, para mim a fobia de direção é o que está mais me impactando nesse momento. Porque eu preciso dirigir, eu preciso me locomover, e isso está me prejudicando. Então, nós vamos fazer um plano terapêutico focado para isso, para ele já experimentar os resultados nesse objetivo, nessa queixa específica, nessa problemática. Agora, se ele disser assim, não, para mim, o pior problema para mim está sendo a questão da alimentação, porque eu estou com um ganho de peso, eu estou com as minhas taxas de colesterol, de açúcar alto, e eu, ao ver a minha aparência desse jeito, tem mexido com a minha autoestima, então isso tem sido mais emergencial. A gente vai desenvolver um plano terapêutico para isso. Agora, se o paciente disser que para ele o mais importante agora é resolver as questões do casamento dele, do relacionamento conjugal, porque ele não sabe lidar com a esposa, ele é explosivo, então nós vamos trabalhar um pouquinho essas características comportamentais dele para melhorar a sociabilidade e a comunicação, para ele desfrutar de um relacionamento mais harmonioso. Agora, se o problema dele for a questão que ele não está conseguindo evoluir profissionalmente por
conta dessa característica comportamental procrastinadora, ele sente que isso tem prejudicado grandemente, ele quer aprender a ter mais rotina, ele quer aprender a alcançar objetivos, ele quer aprender a ter mais resultados no seu trabalho. Então, nós vamos fazer uma meta terapêutica para isso. Então, esse vai ser os nossos objetivos. Então, eu estou trazendo isso aqui, pessoal, porque eu estou falando, vou trazer aqui para vocês 10 passos de como conduzir uma sessão psicoterápica na terapia cognitivo-comportamental. E já desde a primeira sessão, a gente precisa definir objetivos. Gente, profissionalmente dizendo, é impossível a gente trabalhar 5 queixas de uma vez só. O que pode acontecer, às vezes, você trabalhar uma queixa e aquela uma queixa que você trabalhar com o paciente, aquela única queixa, ela resolveu os demais problemas, porque talvez os outros problemas estão ligados a essa única queixa. E aí resolve tudo. Isso acontece também, mas é preciso que a gente, juntamente com o paciente, venha escolher qual problema ele quer trabalhar primeiro. Então, quando a gente inicia uma sessão com o cliente e a gente constrói esses objetivos terapêuticos, que nada mais é do que você escolher o que você quer trabalhar na terapia, quais são os comportamentos alvos de mudanças, quais são as emoções que você deseja aprender a regular e manejá-la para saber lidar com as situações difíceis, quais são os pensamentos que você quer modificar, ou seja, o que você espera modificar com a terapia, quando você escolhe esse problema que quer trabalhar, compulsão alimentar, fobia de direção, quando você escolhe esse problema, nós temos aí uma meta terapêutica a atingir. Então, é superar aí a sua compulsão, é superar o seu medo, a sua fobia de direção, é conseguir, você quer vir para o processo terapêutico para melhorar o seu relacionamento conjugal com sua esposa, com seu marido, você quer melhorar a sua habilidade de autocontrole para conseguir atingir suas metas e objetivos. Beleza, aí sim nós temos um objetivo. E aí, quando a gente tem isso construído da primeira sessão, porque eu quero falar aqui da atualização dos objetivos, das atualizações da semana, como eu quero falar aqui em relação à atualização da semana, é importante, né, eu dar essa explicação dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental para vocês entenderem a lógica. Então, após você ter construído os objetivos terapêuticos na primeira sessão, e aí o cliente ele começa a voltar na próxima sessão, nós vamos fazer a tal da atualização. Nós iremos fazer uma tal da atualização da semana do cliente. E aí, como eu falei para vocês, muitos profissionais não sabem fazer essa atualização da semana do cliente, porque acham que a atualização da semana é um bate-papo livre, leve, solto. E aí, como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu dia? O que aconteceu? A atualização da semana não é simplesmente como foi o seu dia. O que aconteceu de diferente? E aí, conta as novidades. A atualização da semana, embora possa incluir isso, mas o objetivo da atualização da semana não é esse. A atualização da semana é focada nos objetivos terapêuticos que eu acabei de falar para vocês. A atualização da semana, ela é focada nesses objetivos terapêuticos e na temática trazida pelo cliente em relação à queixa que ele deseja trabalhar em terapia. E não tem nada a ver com esse bate-papo livre, leve, solto, como se estivesse com um colega, com um amigo. É claro que nós temos ali no ambiente terapêutico uma cordialidade, uma afeição pelo paciente, nós praticamos ali a gentileza, mas a condução terapêutica deve ser focada nas atividades, nos objetivos e nas metas terapêuticas que o paciente quer alcançar. Então, nesse primeiro momento aqui, nós iremos fazer uma atualização da semana
do cliente. Nós iremos fazer essa atualização da semana do cliente. E aí, nós iremos perguntar da seguinte forma: como você passou a semana dentro das dificuldades que nós trabalhamos aqui nas sessões passadas? Você sentiu algum progresso? Houve alguma situação típica? Houve alguma situação típica que aconteceu nessa semana que nós tenhamos trabalhado aqui no processo terapêutico, em que você teve uma oportunidade de agir diferente? Durante essa semana, você conseguiu agir com as reflexões e com as lições terapêuticas que nós elencamos aqui? Então, esse é um tipo de pergunta direcionada, bem direcionada, para verificar como ele passou a semana fora da terapia. Então, nós vamos investigar como foi essa semana focada nos objetivos. Então, essa atualização é focada nesses objetivos. E aí o cliente, ele também vai trazer nessa atualização da semana, além disso, quando nós fazemos essa atualização da semana, o cliente vai trazer as situações das semanas que são difíceis para ele e que estão dentro da queixa. Não são situações que estão fora, mas que estejam dentro da queixa. E, eventualmente, essas situações que ele vão trazer são aquelas situações que ele registrou. E aqui vai um outro ponto importante. A terapia cognitivo-comportamental trabalha com registros. Henriette, o que é registro? Assim que o cliente ele entra no processo psicoterápico, a gente psicoeduca para terapia cognitivo-comportamental. Não só explicando o que é, mas também explicando o que é esperado que o paciente faça na terapia cognitivo-comportamental e o que a terapia cognitivo-comportamental propõe enquanto métodos terapêuticos. Então, ela propõe atividades de monitoramento. Nós vamos, a partir do momento que o cliente ele passa a vir para o processo psicoterápico, existe um momento da terapia, existe um momento. Isso não significa que já na primeira ação, existe um momento na terapia em que você irá psicoeducar o paciente para que ele monitore. E esse monitoramento acontece através dos registros que nós damos, que nós temos até o RPD, onde ele coloca a situação em que ele interage, em que as queixas aparecem. Ele vai colocar o pensamento que ele tem quando ele está interagindo com aquela situação, o comportamento, as emoções, as consequências. Então, a gente sempre dá um registro para que o paciente registre. Porque o que acontece? Eu só tenho contato com o paciente uma vez na semana. E o resto da semana, ele não está comigo na terapia. Então, eu não estou lá vivenciando as experiências, gatilhos para que essas queixas aconteçam. Então, ele precisa trazer essas experiências para eu entender o funcionamento dele, como ele responde. Então, é importante manter os registros. Ah, mas o meu paciente, ele tem dificuldade? Manda pelo áudio no Zap. Ó, aconteceu uma situação tal, 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 tal. Eu tenho paciente que manda áudio registro com dificuldade. Então, é importante ter esses registros. Porque também nessa atualização da semana vai envolver as situações difíceis que o paciente passou durante a semana, onde as queixas se dão. E aí eu vou conseguir analisar com ele e ver se tem ali, se aquele tipo de comportamento que o paciente está tendo consequência, ou se ele está fazendo uma avaliação tendenciosa. Tudo isso eu só vou conseguir propor intervenções a partir dos registros que ele trouxer. E se ele não trazer registrado, que pelo menos ele diga na sessão para que a gente possa registrar.
Então, se não tem registro, fica muito difícil intervir, né? Então, a atualização da semana também envolve identificarmos as situações das semanas que estão sendo difíceis para o paciente que estão dentro da sua queixa. E essas situações que são difíceis, ele vai trazer através aí dos registros, né? A gente, além disso, gente, a gente também faz um trabalho de imersão, tá? O trabalho de imersão nada mais é do que estratégias de consumo de conteúdos ligados ao desenvolvimento das atitudes que o paciente precisa desenvolver para conseguir superar aquele problema. Por exemplo, eu, Henriette, estou trabalhando com uma paciente a habilidade de regulação emocional com ela. E nessa etapa eu estou fazendo uma imersão. Uma imersão com o quê? Com vídeos para ela compreender o que são as emoções. E além da imersão, nós temos as extrações de lições que o paciente também faz em relação àqueles conteúdos que nós estamos trabalhando na terapia. Então, após a cada encontro, nós devemos pedir que o paciente também tire lições do que ele aprendeu do processo terapêutico. Então, pessoal, só recapitulando aqui o que eu falei, nessa primeira etapa do encontro, essa atualização da semana, essa primeira etapa do encontro, nós vamos fazer uma atualização da semana. O cliente chegou, você fará uma atualização da semana para saber como o cliente passou, desde o último encontro, com as lições que ele levou da última sessão. Lembrando que essa atualização da semana tem a ver com os objetivos terapêuticos, tem a ver com a queixa do cliente. Então, essa é a primeira etapa, a atualização da semana, focada nos objetivos. E aí, a segunda etapa, primeira etapa, atualização da semana, vocês já entenderam como é feita. A segunda etapa é fazer um resumo anterior da sessão passada. Logo após o psicólogo verificar o registro da semana, fazer um resumo anterior da sessão passada. E aí, esses registros mostram como esse paciente agiu, interpretou os eventos que mais trouxe impacto para ele. Então, a gente vai fazer o resumo anterior da sessão passada e logo após fazer o resumo da sessão passada, nessa segunda etapa, nós vamos verificar o registro da semana. Quais foram as situações problemáticas que aconteceram durante a semana que tem a ver com aquela queixa. E é importante a gente investigar esses registros para a gente ver como o paciente reagiu e interpretou em relação àquela situação, o que trouxe impacto a ele. Os registros também dão indicativos se o paciente está tendo uma evolução ou se ele está tendo uma recaída. Eu tenho uma paciente, a gente estava caminhando bem, ela tem uma depressão, e além de depressão, ela tem uma comorbidade com ansiedade, tem ataques de ansiedade. Não chega a ter uma síndrome do pânico, mas quando ela, em eventos específicos, que ela se sente ameaçada, ela experimenta uma crise de ansiedade muito grande, acaba até tendo ataques de pânico, mas isso não é recorrente. Isso só acontece quando ela experimenta situações que ela interpreta como ameaçadora. E a gente vem trabalhando isso e ela tem superado.
E ela já consegue regular essa emoção, a gente conseguiu uma evolução grande em relação a isso. Inclusive, a gente já conseguiu, eu já consegui reestabelecer o sono dela, ela já conseguiu mentalidades saudáveis para interpretar os eventos. Só que ela trouxe no registro, numa sessão, um evento difícil e que trouxe outras ativações emocionais. E trouxe uma ativação emocional muito forte. Ela fez uns exames, ela começou a fazer os exames médicos e viu que talvez ela precise fazer uma cirurgia e retirar o aparelho reprodutor dela, e ela é uma moça nova, ela quer gerar filhos, e isso trouxe uma série de ativações emocionais. E aí, todos aqueles pensamentos catastróficos, toda aquela eliciação forte da ansiedade apareceu novamente. E aí nós tivemos que fazer um novo trabalho voltado para isso, para essa meta, para esse problema, um outro trabalho de reestruturação cognitiva, de regulação emocional, e identificar aí outras variáveis para começarmos a atuar em relação a isso. Então, aqui ela teve uma queda, então eu consegui identificar a queda, consegui identificar as variáveis, porque ela trouxe isso. Agora, se ela não trouxesse isso, né? E se ela não trouxesse, a gente trouxe, colocou na sessão e começou a trabalhar. Então, olha a importância dos registros. Os registros a gente consegue visualizar se o paciente está evoluindo ou se durante a semana aconteceu algo no evento que ativou novamente aquela queixa que estava sendo tratada, mas ativou. Porque houve uma situação e ele não está sabendo manejar. E aí a gente já começa a propor intervenções para manejar aquela situação. Então, eu comecei a gerar intervenções para ela manejar a situação. Ela agora está conseguindo manejar essa situação. Mas por quê? Eu registrei com ela. Então, essa segunda etapa, né, inclui, após você, né, fazer um resumo da sessão anterior, você vai fazer o resumo de tudo que vocês trabalharam na sessão anterior e verificar os registros da semana. Quais foram as situações problemáticas que aconteceram, se houve ou não. Então, após que você fez tudo isso, né? Você revisou a semana, né? Fez com ela, verificou os registros. Depois que você verificou os registros, se houve situações, na terceira etapa, agora nós vamos avaliar o conteúdo desses registros. Nós vamos avaliar. Na segunda, a gente verificou, viu os registros, agora nós vamos avaliar o conteúdo desses registros que o paciente trouxe das dificuldades dele. E olha só, pessoal, é importante, se a gente passa registro para o paciente, é importante que nas sessões a gente peça esses registros. Porque se a gente não pedir, a gente não vai estar reforçando o engajamento do paciente. Então, a gente deve examinar esse registro. Não é só, tá, verifiquei. Tá, segunda etapa, fui lá, verifiquei o registro, beleza. Agora, depois que eu verifiquei que ele fez, eu vou examinar com o paciente o que ele está trazendo. Quais são as situações difíceis para ele. Tá? Como eu falei para você, não necessariamente ele precisa trazer pensamento, emoção. Meus pacientes geralmente não trazem, não, pensamento, porque eles nem identificam o pensamento. Geralmente, eu que vou sugerindo os pensamentos para eles. Porque o paciente não tem essa habilidade. As pessoas vivem uma vida não examinadas. As pessoas não sabem nem o que é pensamento, diferenciar. Então, só a situação, para mim, é o suficiente. E o resto eu vou preenchendo com ele na sessão. Então, só a situação é
suficiente. Então, nessa terceira etapa, eu vou examinar o que o paciente registrou junto com ele. Quais foram os gatilhos que fez o paciente manifestar essa queixa, esse problema. Então, vamos lá. Quais foram os gatilhos que ele teve uma crise, que ele teve uma compulsão? E aí vai depender muito da demanda de cada cliente. Então, nós iremos examinar essa situação gatilho que ele registrou durante a semana. E faremos aí, olha só, aí aqui nessa terceira etapa, nós iremos examinar com ele e vamos selecionar uma daquelas situações problemáticas que ele trouxe ali no registro para ser trabalhado hoje na sessão. Então, nós vamos pegar uma situação, porque, pessoal, não dá para trabalhar 5, 10 situações em uma sessão de 60 minutos. Não dá. Então, você vai pegar nessa terceira etapa, examinar situação por situação com o paciente e vai escolher uma daquelas situações problemáticas para você fazer um trabalho ali com ele. Então, é importante nós trabalharmos uma bem, que seja central para todos os problemas e que seja mais difícil. E aí nós pegamos essa situação e iremos focar o nosso trabalho clínico em cima dessa situação, problema que aconteceu. Em cima dessa situação que ele trouxe. Então, na terapia, nós trabalhamos aí com a vivência e a experiência do paciente. E o registro, ele traz essas situações, problemas, e nós iremos mergulharmos nessas vivências do cliente. E aí, quando a gente escolhe a situação a trabalhar, nós vamos pegar cada elemento ali. Então, a quarta etapa, então, na terceira etapa, ó, vamos lá, primeira etapa, só relembrando. Primeira etapa, atualização da semana. Segunda, vou fazer um resumo da sessão anterior, verificar se o paciente fez os registros. Na terceira, vou examinar todas as situações que o paciente trouxe no registro e, juntamente com o cliente, irei escolher quais daquelas situações é mais importante ser trabalhada. Aí, depois que você pegou a situação a ser trabalhada, a quarta etapa é examinar com o cliente qual era a necessidade que estava em curso quando ele estava naquela situação, para que ele se comportasse daquela forma, e quais eram os efeitos e quais eram as consequências que esse paciente desejava que tivesse acontecido para que essa necessidade fosse atendida. E aí, depois que registramos a situação, iremos investigar essas consequências. Iremos investigar os efeitos que os pacientes buscavam ou gostaria de ter produzido naquela situação. Tá, você se comportou assim. O que você esperava ao comportar da maneira que você se comportou? O que você esperava? Qual era o efeito que você desejava? O que você esperava que aconteceria? Que necessidade você queria suprir agindo da maneira que você agia? Ou seja, aqui nós iremos examinar com o cliente quais eram os objetivos, o que ele objetivava alcançar com aquela ação. E aí nós iremos fazer o exame das consequências, investigando se aquelas consequências que ele pleiteava foram alcançadas. E se aquele comportamento ali foi reforçado. E aí nós iremos mostrar isso para ele, porque isso é material de autoconhecimento. Isso é material de
Autoconhecimento para o paciente é importante, para ele saber quais são as variáveis que estão controlando o comportamento, porque eu ajo da maneira que eu ajo. Porque eu tenho um ataque de raiva. Porque quando eu me comporto de forma raivosa, eu tenho a sujeição das pessoas. As pessoas fazem o que eu quero. Por mais que isso tenha consequências ruins, punitivas, porque depois eu me sinto mal, as pessoas se afastam um pouco de mim, mas eu intimido as pessoas a fazerem o que eu quero. E isso é material de autoconhecimento importante para o cliente. E por que nós devemos avaliar essas consequências? Porque os pacientes agem com suas ações com a intenção de ter acesso a esses reforçadores. E por que também é importante avaliar as consequências? Os pacientes agem e com suas ações eles obtêm as consequências que eles queriam. Mas só que, ao obter as consequências que ele queriam com essas ações, os efeitos que ele desejariam, ele ainda não foi feliz. Por quê? O paciente registrou isso como um problema. Por mais que essa situação tenha produzido o efeito que ele esperava, mas isso foi problemático para ele. Não veio livre de sofrimento. Pelo contrário, veio com sofrimento. Apesar de ter tido os efeitos que ele esperaria, como, por exemplo, um ataque de raiva, ele teve lá a sujeição da pessoa, mas veio com sofrimento. Então, temos duas coisas a avaliarmos aqui nessa quarta etapa. Duas coisas nós iremos avaliar, duas coisas que nós iremos avaliar aqui nas consequências. Nós temos duas coisas aqui para avaliar nessas consequências, que são as vulnerabilidades ambientais. As vulnerabilidades ambientais são os gatilhos que são situações que o paciente interage e evoca os comportamentos que são problemas. Os pensamentos distorcidos, e também inclui aí os pensamentos distorcidos e as reações emocionais. Então, no processo psicoterápico, nós devemos aí mapear com o cliente essas situações que disparam esses excessos comportamentais, que disparam essas distorções, que disparam essas emoções. E depois, essas reações que o cliente tem diante das situações, quais são as consequências que o paciente esperava com esse comportamento? Se a consequência não aconteceu, se você observar que a consequência não aconteceu, é porque é um comportamento aprendido que está desamparando a pessoa. Se aconteceu, esse comportamento está sendo reforçado. Se aconteceu, esse comportamento pode estar reforçando, né? Se aconteceu, pode estar sendo reforçado o comportamento, acompanhado de punição. Então, no processo psicoterápico, nós iremos examinar essas questões dos registros, que são situações, problemas e as consequências. E iremos examinar com o paciente essa questão e tornando o paciente consciente dessas funções e revisando esses valores com ele. A gente vai revisando esses valores. Olha, o que esse paciente quer produzir nas relações? Será que ele deveria estar buscando? Revisar seus valores em relação àquelas atitudes que o paciente tem direcionado aos objetivos. Exemplo, a atenção é uma necessidade. Será que os meus alunos deveriam? Será que eu deveria ser cuidado pelos meus alunos? Eles devem cuidar de mim? Aí eles devem cuidar de mim. Então, será que é isso mesmo que eu busco nesses contextos? Que os meus alunos cuidem de mim?
Então, qual seria o objetivo dessas interações? Quais são as finalidades? Devemos revisar com o paciente a finalidade dessas ações, o valor dessas ações. Então, depois de nós examinarmos aí as situações de gatilhos e os efeitos que os pacientes querem produzir com suas ações, nós iremos para a quinta etapa, que é examinarmos a qualidade desses pensamentos que o paciente está tendo em relação a essas situações e o quanto esse pensamento está refletindo uma experiência. Porque muitas das vezes o pensamento, ele está refletindo uma experiência que o paciente vivenciou ao longo da sua vida. Então, nós vamos avaliar o quanto esse pensamento é consistente para essa experiência. Ou será que esse pensamento revela experiências passadas que o paciente vivenciou e agora ele interpreta através dessas lentes, dessas experiências. Então, nós vamos avaliar o quanto esse pensamento que ele está tendo para essa atualidade, para essa experiência é consistente. Ou o quanto esse pensamento está sendo tendencioso, influenciado aí pelas suas vivências históricas. O quanto esse pensamento pode estar distorcido. Então, muitas vezes, esses pensamentos distorcidos e tendenciosos dos pacientes revelam o que o paciente aprendeu nas suas experiências, mas muitas das vezes não traduz o momento agora. E o paciente não é a mesma pessoa do passado, ele não é. E nem a ocasião é a mesma. E nem a situação e a ocasião se apresenta da mesma forma como foi um dia. Então, aqui, nós iremos ajudar o paciente a reestruturar o seu pensamento. E aqui você fará uma intervenção focada nos pensamentos. Você vai pegar os pensamentos e gerar as alternativas, pedir as evidências de cada alternativa, chegar a uma construção mais bem examinada a partir do exame realista das experiências, construir um pensamento mais realisticamente otimista. Esse é o nosso trabalho. Então, essa é a quinta etapa. Você está ali no registro, depois que você avaliou as situações, viu os efeitos que o paciente quer produzir com aquele comportamento, vamos investigar a qualidade dos pensamentos e o quanto aquela avaliação está consistente para aquela experiência. Tendo feito isso, nós vamos então para a sexta etapa, que é o foco nas emoções. Ainda nós estamos ali no registro, estamos registrando com o paciente, nós iremos verificar se o paciente está tendo uma alta excitabilidade emocional diante daquela situação, ou se aquela emoção está descompassada com aquele evento que ele está vivenciando. Se há uma disforia problemática para aquela situação, ou o tipo de situação que está acontecendo está levando o paciente a ter uma emoção muito forte. Então, será que essa emoção pode ser abrandada aí com uma correção cognitiva? E aí que a gente vai avaliar. Será que essa emoção pode ser abrandada com uma correção, com uma reestruturação cognitiva? Porque, às vezes, só a correção do pensamento faz com que a pessoa mude o seu olhar para aquele evento, para aquela experiência, e aí aquilo já não produz efeito, efeitos tão excitatórios. Ele já consegue, através da mudança do pensamento, produzir efeitos reguladores da emoção. Mas também possa ser possível que só a revisão dos pensamentos não seja suficiente para produzir os efeitos reguladores das emoções. E aí, talvez seja necessário treinar a gestão das emoções.
que é a habilidade de regulação emocional, a habilidade de nós gerirmos as nossas próprias emoções, entendê-las e saber como lidar com essas emoções. Então, para nós treinarmos as emoções com o paciente, nós iremos ensinar exercícios para que o paciente dome o seu corpo quando ele se emociona. E aí você pode perguntar, Riete, dá para fazer isso numa sessão de 60 minutos? Depende, às vezes dá. Possa ser que você vai repetir mais. Possa ser que uma sessão eu só trabalhe gerando cognições mais funcionais e realistas. Possa ser que uma sessão só trabalhe gerando cognições mais funcionais e realistas. Eu trabalho muito assim. E aí, quando o paciente está melhorando para uma cognição, aí possa ser que eu enfatize mais o treino comportamental, aí eu trabalho só regulação emocional numa sessão. Tá? E agora, pessoal, depois que nós trabalhamos as emoções, lembrando, possa ser que você tenha que fazer um trabalho aí de terapia dos esquemas, que às vezes você pode treinar as emoções com exercícios, e às vezes você trazer uma nova mentalidade, mas isso não for necessário, porque às vezes essas emoções estão desreguladas por conta de necessidades emocionais que não foram atendidas durante a sua vida. E aí a pessoa ainda enxerga a partir daquelas experiências de necessidades emocionais não atendidas. E aí a gente precisa trabalhar com a terapia do esquema, voltando àquelas experiências que ainda o ativam emocionalmente. E aí, a sétima etapa, que é que nós vamos trabalhar aqui mais a abordagem comportamental. Nós vamos trabalhar aqui mais o comportamento, ou seja, ensinar habilidades comportamentais aqui nessa etapa para ele lidar com essas vivências, com essas situações problemáticas. E aí você vai construir com o cliente. Tá? Olha só, aí você vai construir com ele assim. Tendo agora essa nova visão para essa situação, se ela repetisse hoje na sua vida, como você poderia lidar com essa situação de forma diferente? E aí vamos para uma lista de alternativas de comportamentos saudáveis que fizemos com o cliente. Por isso que é importante nós fazermos uma lista de comportamentos saudáveis com o cliente na sessão, para que ele possa ter alternativas quando essa situação repetir novamente. E aí perguntamos para o paciente quais seriam as atitudes saudáveis para ele lidar com aquela situação e quais ele escolheria daquela lista. Com essa nova mentalidade e com essa emoção abrandada, quais atitudes ele teria para essa situação? Qual seria a atitude mais saudável? E aí a gente pede para o paciente sugerir. Mas se ele tiver dificuldade, você como terapeuta pode sugerir qual seria o comportamento mais saudável e criar um script para aquela situação com o paciente. Eu já fiz muito isso, sugerir. Às vezes os pacientes têm muita dificuldade. Estava trabalhando regulação emocional com o paciente, ele tinha descontrole em relação à emoção de raiva. E ele, quando ele fazia isso, ele humilhava as pessoas, ele tratava mal, gritava, tinha comportamentos excessivos. E aí a gente estava trabalhando muito isso na terapia. E aí aconteceu uma situação com ele em que ele sentiu a raiva, ele não explodiu tanto, mas explodiu. E aí a gente refez aquela situação de novo na terapia, e aí eu pedi para que ele escolhesse o comportamento. E aí ele ficou em dúvida em qual escolher, eu sugeri o comportamento para ele e fiz o script na sessão. Fiz o script, ó, vamos reescrever de novo essa situação? Eu vou ser você vai ser a pessoa, e eu agora vou fazer o comportamento alternativo
para quando esse tipo de situação acontecer, você já ter aqui no seu repertório. E aí, depois que você escolher essa atitude, escolher a atitude, montar o script, nós iremos pedir para que o paciente dramatize o comportamento escolhido e que faça ali na sessão, como eu fiz com o paciente. Só que, muitas das vezes, eu dramatizo primeiro para ser um modelo, e aí depois eu peço para que o paciente faça. Aí ele faz, do jeito dele. E aí eu vou corrigindo aquilo que possa ser corrigido, vou reforçando aquilo que o paciente está conseguindo fazer. E aí depois vem vem aqui a oitava, né? Aqui vem a oitava intervenção, que é a etapa que é a exposição imaginária, que vai ser onde o paciente vai imaginar aquela situação difícil. Ele vai imaginar aquela situação difícil em que ele teve os excessos comportamentais. E nós iremos pedir para o paciente fechar os olhos, imaginar a situação e entrar naquela situação agindo com aquele novo repertório que ele aprendeu na terapia. E aí essa etapa é uma etapa de exposição imaginária que é importante. Porque é aqui que nós fazemos uma reprogramação. E nós temos agora a nona, que inclui novas tarefas de casa. Essas tarefas incluem fazer novos registros, novas situações problemáticas para trabalharmos na sessão seguinte. E depois pedir para o paciente, né? E aí, a décima etapa, pedir para que o paciente, a etapa final, extraia lições do que foi trabalhado na terapia, extraído na terapia. Até mesmo sugerir exercícios para que o paciente ponha em prática. Sugerir exercícios daquilo que vocês estão trabalhando. E aí, nessa etapa, nessa décima etapa aqui, a gente também pode também incluir um trabalho de imersão, que é fazer com que o paciente consuma conteúdos para alinhar e reforçar tudo aquilo que nós estamos trabalhando. E nessa décima etapa aqui também inclui o feedback. E esse feedback não é o que você achou da sessão. Tem psicólogo achando que feedback é o que você achou da sessão. Deixa 5 minutos. Não. Quais foram as lições que você extraiu hoje aqui no processo psicoterápico? Através de tudo que nós trabalhamos, o que você pôde extrair? E aí, o que eu faço? Eu peço até para que o paciente repita aquilo que nós trabalhamos. Isso, repita. E qual foi a lição que você extraiu? Então, pessoal, essas aqui são as 10 etapas, são o roteiro para nós aí guiarmos uma sessão psicoterápica de qualidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha clareado aí para vocês um pouco como nós conduzimos. Isso aqui é um roteiro que serve para todas as sessões psicoterápicas. Vocês puderam observar como funcionam. E você pode, Henriette, mas se meu paciente não registra? Registra na hora da sessão. Eu tenho muito paciente que não registra. Eu faço o registro na hora, na sessão. É um ônus que ele tem. Ó, você está pagando a terapia. Você poderia estar aproveitando melhor esse espaço. Esse espaço que nós já poderíamos estar analisando os seus registros, já promovendo aqui algumas intervenções, a gente está fazendo. Mas, como você não consegue fazer porque o seu dia a dia é corrido, a gente faz aqui na sessão. Só não sei se eu vou conseguir fazer todas as intervenções. Deixa claro a punição, tá?
Quando eu falo aqui punição, não é você brigar com o paciente, mas você, na punição no sentido, olha o ônus que você leva. Infelizmente, eu não sei se vou conseguir fazer todas as intervenções, a gente vai fazer o que é possível. Então, eu faço assim com os pacientes, eu registro que dá tempo de intervir, a gente vai intervindo. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora, no dia 6 de dezembro, vai começar aí os segredos dos psicólogos de sucesso. Espero encontrá-los todos lá na semana. Vão ser 4 dias aí de muitos conteúdos intensos. Aguardo todos vocês para a Semana dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso. Tenha um bom final de semana e até a próxima live.